Na estrada está uma das provas mais importantes do todo-terreno e eu aproveito para apresentar os nossos convidados em estúdio, o Dr. João Rangel, que é nem mais nem menos do que um expert no que diz respeito ao todo-terreno e é o responsável pela secção de todo-terreno do Clube Minho Clássico. Boas, João Rangel. Boas tardes a todos. E obrigado pela tua presença mais uma vez no Motor de Arranque. Aproveito também para cumprimentar o João Anes, um elemento da direção do Clube Minho Clássico, que ainda há pouco tempo aqui esteve a falar do clube e das iniciativas e do site que convém visitar, não é? Que está sempre a ser atualizado, não é, João? É verdade. Uma grande saudação antes de mais para todo o auditório da Rádio Geice e a todo momento vamos dar uns toquezinhos no Clube Minho Clássico para pôr aqui umas novidades em dia. Já agora, já que estamos a falar do Clube Minho Clássico, antes de entrarmos propriamente no tema todo-terreno, e uma vez que estamos no início de 2011, em termos de eventos, o que é que nos reserva para já do que saibas o Clube Minho Clássico? Sim, o Clube Minho Clássico, como todos os outros clubes, portanto, está nesta altura a calendarizar todos os eventos do próximo ano, que a todo momento depois irão ser presentes. Ainda não contrataram os pilotos todos. Ainda não contratámos os pilotos todos, mas estamos a fazer a calendarização, como te disse, e portanto a todo momento, quer em primeira mão aqui na Rádio Geice, irão ser anunciados, que é como depois nas revistas da especialidade também serão anunciados. Isso faz parte normalmente dos trâmites habituais que são cumpridos para a informação depois de todas as pessoas que querem enfim, participar nesses eventos, não é? Em termos de Clube Minho Clássico, está feita a apresentação dos convidados. Eu vou falar do Dakar 2011 e não podia de maneira nenhuma ser melhor do que contar com a ajuda do Dr. João Rangel. João, este Dakar 2011, que não tem nada a ver com o Lago Rosa que eu há pouco falei, em Dakar, é uma prova que se realiza no continente sul-americano, entre a Argentina e o Chile. Tu que conheces muitos terrenos de muitas provas, chegaste a andar alguma vez em terrenos sul-americanos, em termos de terreno? Já cheguei, sim senhor. A região em que eles atravessaram há cerca de 2 dias foi uma região onde eu também já andei. Na altura da preparação da primeira expedição Terreno 2 América do Sul, foi uma parte que nós fizemos durante o reconhecimento e eu posso-vos garantir que é dos terrenos mais difíceis e das dunas mais altas e mais difíceis de subir que eu já atravessei, porque o calor é sempre imenso, a umidade não existe. E, portanto, a areia torna-se muito solta, é um terreno dificílimo de transpor. Alguns de vocês terão visto as imagens no Eurosport e aqueles dramas dos carros a capotarem-se e dos motares a ficarem enterrados e a caírem pela duna abaixo. Aquilo é mesmo assim, aquilo é uma coisa, é um sacrifício perfeitamente tenebroso para os pilotos privados, para os de fábrica, obviamente que está tudo mais facilitado devido à mecânica sofisticada dos carros e das motas, mas para os privados é um sacrifício indescritível e tem que se ter um espírito assim mesmo um bocado indomável para conseguir transpor aquelas dunas e sobretudo também muita técnica, como é óbvio, não é? Em termos de pisos, é muito diferente dos percorridos pelo que dá o nome a esta prova, não? Pelo Dakar, pelo continente Não, isso tem africano. Muitas semelhanças. A diferença maior está na consistência das dunas. A areia das dunas da América do Sul é incomparavelmente mais difícil de transpor do que as dunas africanas, salvo em algumas partes da Mauritânia. Em termos de desempenhos, a Volkswagen tem dominado no capítulo dos automóveis, o que também não seria de esperar outra coisa, não é? Exatamente. Nas motos também a KTM tem dominado, o que também é perfeitamente normal. Parece-te que não te surpreende o domínio da Volkswagen a nível de automóveis? Não,
os Volkswagen Touareg são os Touareg, os Race Touareg, não são os Touareg, são os Race Touareg. São carros sofisticadíssimos, são pensados de uma maneira fantástica e construídos de uma maneira excelente e de maneira que se têm dominado. De qualquer modo, aqui, ali assim no Dakar há realmente várias guerras. Há a guerra entre os Volkswagen e os BMWs. Este ano os Volkswagen mostraram-se nitidamente mais adaptados ao trajeto e ao terreno, e depois há todos os outros. Há várias categorias, inclusivamente uma categoria de carros próxima de série, que essa está a ser dominada por um concorrente japonês que é o Mitsubishi, num Toyota Land Cruiser, um VDJ 200. Tinha que ser num Toyota. Tinha que ser num Land Cruiser, vocês sabem a minha parcialidade em relação aos Land Cruisers, mas isto é preciso dizer, porque na categoria de carros próximos dos de série, cuja preparação consiste pura e simplesmente num roll bar, numa suspensão mais reforçada, numa embreagem mais reforçada e num sistema de admissão de ar diferente, do resto é exatamente um carro de série. Acho que o Mitsubishi estará em 13º ou 14º lugar, e o carro da mesma categoria que vem a seguir já está acima do 35º lugar. Nós estamos a falar do Dakar e obviamente que mais ninguém indicado do que o Dr. João Rangel, e não vamos já ao clube, à parte que tu e ao papel que tu desempenhas no clube. Vamos então entrar agora e vamos começar pelas motos, para dizermos que Marc Coma, o piloto espanhol da KTM, foi o vencedor da última etapa. Cyril de Res ficou na segunda posição. Paulo Gonçalves, o português da BMW, ficou em terceiro. Rubén Faria em quinto. Hélder Rodrigues em oitavo. Pedro Oliveira em 25º. Pedro Bianchi Parata em 33º. E o vianense e o português João Rosa abandonou na quarta etapa. Ele que não consegue passar do início destas provas. É muito complicado, isto é uma situação muito difícil e requer não só uma preparação técnica e financeira muito difícil, porque a parte difícil mais do Dakar nem sequer é fazer o Dakar, é a parte financeira, é conseguir chegar lá, fazer o Dakar. O João Rosa, não conseguiu passar da quarta etapa, mas de qualquer modo acho que é um esforço absolutamente extraordinário, porque às vezes basta um pequeno percalço mecânico para nos impedir de chegar de continuar. O que lhe aconteceu a ele terá sido um problema mecânico relativamente simples, mas é daqueles problemas mecânicos relativamente simples que pura e simplesmente impedem que a moto continue e que chegue ao fim da etapa classificada. Nas motos, Cyril Desprez, o francês da KTM domina. O espanhol Marc Coma em KTM é segundo. Rubén Faria, o português, está na terceira posição. Paulo Gonçalves é o quarto. Hélder Rodrigues em oitavo. E Bianchi Prata está na 31ª posição, isto em termos de classificação geral. Dizias? Eu acho que o Paulo Gonçalves já desistiu, abandonou após uma queda. Em quarto lugar, pode ter. Eu estava convencido que ele teria abandonado após uma queda. Eu estou-me aqui a seguir. Isso deve ter sido na 10ª etapa, na 9ª ou na 10ª etapa. Julgo eu que ontem foi o Rubén Faria e o Hélder Rodrigues que trocaram assim uns galhardetes e alternaram a posição. Trocar galhardetes no bom sentido. Enquanto eu procuro aqui a classificação mais atualizada, João, diz-me uma coisa, em termos de todo o terreno, e tu foste amigo pessoal do Zé Megre, que foi e que é considerado o pai do todo-terreno em Portugal, por tudo aquilo que fez pelo todo-terreno, porque a importância, o todo-terreno em Portugal chegou a ser dos países onde era a disciplina... Um dos países da Europa onde o todo-terreno era mais importante, onde os automóveis eram mais competitivos, onde as corridas eram mais competitivas. Onde o melhor parque automóvel privado era português. Portanto, curiosamente, e isso deveu-se, sem dúvida nenhuma, ao empenho e à dedicação que o Zé Megre deu à modalidade.
Exatamente. Falar do José Megre, obviamente que temos que o lembrar um pouco, não é? Porque ele deixou no ano passado, não é? E pronto, ele era a figura extraordinária que vocês todos conhecem, que deu este impulso enorme à modalidade, a importância das corridas de todo terreno que existem cá em Portugal, e o gosto que muitas pessoas têm em fazer todo terreno, foi ele que o introduziu. Curiosamente, eu comecei a fazer todo terreno com ele já no longínquo ano de 1978. Foi quando começamos, quando ele começou, e eu calhou de começar com ele a fazer essas andanças. Mas isto foi um longo caminho a percorrer. Ele começou a fazer o Dakar em 81, depois fez em 82 e 83. Isso ainda estávamos a falar no tempo dos UMM. Dos UMM. Eu cheguei grandes carros também, além de eram Toyota. Grandes automóveis, sim senhor. Eu cheguei a seguir um Dakar, não como participante nem coisa, mas como privado em 84, no último ano em que eles lá foram. E pronto, aquilo foi. Cheguei até. Lá está, onde deu a parte financeira, que foi até a H10 no Níger. Depois também houve umas peripécias engraçadas. Em termos de. Em termos de vistos, pá, porque nós não tínhamos. Eu e os dois que iam connosco não tínhamos visto para entrar no Níger. E nós passamos no meio da caravana toda do Dakar, pá. E eles agarraram-nos os nossos passaportes em HDs, pá, e depois recambiaram-nos para trás, e foi um barbicacho do Arco da Velha para regressar, porque nós só tínhamos um visto de entrada para a Argélia, não contávamos ser recambiados, e de maneira que quando eles nos agarraram e nos recambiaram para a Argélia, aquilo foi um barbicacho muito jeitoso para regressar outra vez para a Argélia. E é verdade, tu tiveste um Cornil, não foi? Eu tive um MM Cornil de 1984, sim senhor. Eu cheguei a descer uma serra nele em Porto Alegre. Aqui assim o nosso amigo Alberto, em 1986, quando o Megre e o Pedro Vilas Boas organizaram o primeiro Porto Alegre. Pai, com 15 pessoas dentro do carro. Eu nomeei o voluntário. Foi nomeado voluntário para fazer parte da equipa de organização do primeiro Porto Alegre. E eu nessa altura era o responsável pela segurança do Porto Alegre, e andava no helicóptero com o Zé Megre, e de maneira que eu entreguei o meu carro aqui assim ao nosso amigo Alberto Costa, que andava a distribuir caminheiros lá pelos cruzamentos, etc. E ele também tem umas peripécias engraçadas ao volante desse carro, que às tantas era mais engraçado ser ele a contar. Mas eu também posso atestar as boas qualidades do Cornil, porque tu chegaste mesmo a prestar o carro, estás recordado, pois para revocar e assim, o Lancia uma vez estava eu em minha casa, e aparece-me esta alma, que assim o nosso amigo João Enes, desesperadinho, com ar desesperado, a bater-me à porta, quase a chorar. Ele não me deixa mentir. Bons tempos, é verdade. Que tinha acontecido um percalço qualquer, e ele não tinha um automóvel, não tinha uma maneira de rebocar o carro de ralis dele para ir fazer uns ralis lá no Campeonato de Espanha. No Campeonato de Espanha, e de maneira que veio-me pedir o Cornil, e que eu emprestei, obviamente, muito gostosamente, e que se portou lindamente. Pelos vistos, ter-se portado lindamente a subir a Fonte Fria ali, que é só para Ourense, que é uma subida de facto bastante inclinada. E então o Cornil mantinha-se ali. Não se podia trocar de terceira para segunda, nem de terceira para quarta, mas em terceira não havia ninguém que lhe chegasse, porque havia outros carros, outros jipes que iam também a rebocar. Portou-se lindamente, não aqueceu, e estamos a ver com o Lancia em cima do atrelado, ainda pesa um bocadinho, mas Deus, aquelas coisas, portou-se lindamente. Parabéns, João Mendes, diz uma coisa, obviamente que isso são pequenas histórias, que nós estávamos aqui horas a falar, porque o João tinha histórias para nos contar que nunca mais acabava.
isto explica bem o porquê dele ser o responsável pela secção de transporte motorizado do todo o terreno no Clube Minho Clássico.